Olá, crianças, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que a gente não se vê, não é verdade? A tia Marta está morrendo de saudade de vocês. Vocês sabem que agora todos nós precisamos ficar em casa um tempo para proteger a saúde, né? Vocês sabem também que estão um tempo sem ir na escola porque é necessário. Enquanto nós não podemos nos encontrar pessoalmente, então nós vamos fazendo nossos encontros virtuais e participando dessa forma aqui. Assim também vai ser legal, porque eu e as outras professoras também estão preparando as aulas com muito carinho para vocês. Bem, hoje nós iremos conversar sobre algumas situações em que Jesus mostrou o seu poder. Ele fez muitos milagres. Vocês se lembram de alguns deles? Vamos lá então. Ele curou aleijados, cegos, doentes, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes para uma multidão, transformou água em vinho e muito mais. Hoje nós vamos conhecer mais duas situações em que Jesus agiu com poder. Uma foi quando ele andou sobre as águas e a outra quando ele acalmou a tempestade. Vocês conseguem imaginar alguém fazendo isso? Difícil, né? Mas isso aconteceu com Jesus e seus discípulos. Então vamos lá. Eu vou contar essas histórias para vocês. A primeira história sobre a qual nós iremos conversar, ela está escrita na Bíblia, em Mateus capítulo 8, em Marcos capítulo 4 e em Lucas capítulo 8. Vamos ver o que ela nos conta? Bom, certo dia, Jesus havia passado o dia todo junto com seus discípulos, ensinando uma grande multidão. Ele estava perto da praia. E quando começou a ficar de noite, Jesus estava bem cansado e se despediu das pessoas. Ele estava junto com os discípulos e eles estavam de barco. Jesus e seus discípulos entraram no barco para voltar para casa. Jesus estava tão cansado que ele encontrou um travesseiro dentro do barco, pôs a sua cabeça e pensou: vou descansar um pouquinho. Mas logo ele acabou dormindo. E quando ele estava dormindo, começou uma grande tempestade no mar. Vocês já viram uma tempestade? Viram como venta? Às vezes venta tão forte, que algumas coisas até saem voando. Vocês já viram? Faz um barulhão o vento, né? Quando tem tempestade no mar, as ondas ficam muito grandes e a água fica muito agitada. Era assim que estava acontecendo a tempestade no mar, quando os discípulos estavam com Jesus no barco. Bom, com tudo isso acontecendo, sabem o que eles sentiram? Medo, muito medo. E você já sentiu medo? Do que você sente medo? O que te faz sentir medo? E o que você faz quando tem medo? Você chora? Você fica quieto? Você fica encolhido? Você chama a mamãe? Chama o papai? Você fica esperando o medo passar? Você fica triste? Você se esconde? O que você faz? Vamos ver o que os discípulos fizeram? Eles ficaram tão apavorados que eles resolveram acordar Jesus e pedir ajuda. Eles achavam que o barco iria afundar, porque estava chacoalhando demais e eles tinham muito medo daquele vento. As ondas eram tão fortes que elas passavam por cima do barco e enchiam o barco de água. E por isso eles achavam que a qualquer momento eles iriam afundar. Então, quando Jesus acordou, ele falou muito duro com o vento. Ele disse mais ou menos assim: silêncio, fique quieto. E adivinhe, no mesmo instante, tudo ficou calmo e a tempestade parou.
Mas mesmo depois que Jesus acalmou a tempestade, os discípulos ainda estavam assustados. E Jesus, percebendo essa situação, perguntou a eles: Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Vocês sabem o que é fé, crianças? A fé é a certeza de que algumas coisas que nós não estamos vendo irão de fato acontecer porque são promessas de Jesus. E ele nos prometeu que nunca iria nos abandonar e nem nos deixar sozinhos. Ele disse que sempre estaria conosco. E acreditar nessa promessa dele é ter fé. Jesus deseja que nós confiemos nele e nas suas promessas. Ele cuida de nós até nas situações mais difíceis. Quando estamos com medo, ele nos acolhe. Ou quando nós estamos passando por dificuldade também. Ele está sempre preocupado conosco e sempre nos protegendo. E a segunda história que eu vou contar para vocês está escrita em Mateus capítulo 14. A Bíblia conta que Jesus, depois de um dia inteiro conversando com a multidão, pediu para os discípulos que eles entrassem no barco e que fossem para o outro lado da praia. Enquanto isso, ele iria se despedir da multidão e depois ele subiria ao monte para orar, para falar com Deus. Jesus ficou no monte até de madrugada e quando ele desceu, já era entre 3 e 6 da madrugada, ou seja, estava escuro. Vocês já acordaram de madrugada? Já viram como é escuro de madrugada? Então, era esse horário que Jesus estava saindo do monte. E ele olhou bem ao longe e viu no meio do mar que o barco estava com os discípulos e eles não estavam conseguindo remar direito por causa do vento. Então Jesus resolveu ir caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram que havia uma pessoa caminhando sobre as águas, eles não conseguiram perceber que era Jesus. Eles levaram um susto, ficaram morrendo de medo, pensaram que era um fantasma. Mas, quando Jesus percebeu que eles estavam com medo, ele disse para eles: Calma, não tenham medo, sou eu, Jesus. Pedro não acreditou que era Jesus e disse assim: Se você é mesmo Jesus, então mande que eu vá andando em cima da água até onde você está. E Jesus disse a Pedro: Venha. Na mesma hora, Pedro saiu do barco e começou a andar por cima da água. Porém, quando ele sentiu a força do vento, ele ficou com muito medo e na mesma hora começou a afundar e gritou: Jesus, me salve, eu estou afundando. Na mesma hora, Jesus segurou na sua mão e o salvou e disse: Pedro, você tem uma fé muito pequena. Por que você duvidou? Jesus entrou no barco novamente, junto com Pedro e com os outros discípulos, e na mesma hora, sabe o que aconteceu? O vento se acalmou. Todos os discípulos adoraram a Jesus e ficaram maravilhados com seu poder. Bem, crianças, hoje nós aprendemos que Jesus é poderoso e que Ele faz milagres. Nós aprendemos também que nós precisamos ter fé e confiar nele e que Ele sempre estará conosco, até mesmo nos momentos mais difíceis. Sempre que nós ficarmos com medo, nós podemos orar a Deus, clamando por socorro, que Ele vai nos atender. E o versículo-chave de hoje está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 33, e diz o seguinte: Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos repetir? Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 14, 33. Para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos fechar os nossos olhos, juntar as nossas mãos e conversar com Jesus.
Papai do céu, nós te agradecemos por essa oportunidade de aprender da tua palavra. Muito obrigada por nos ensinar que Jesus cuida de nós e que podemos confiar nele. Muito obrigada também por ser nosso Senhor e Salvador. Que a gente aprenda a confiar sempre em ti, sem duvidar. Em nome de Jesus. Bom, crianças, nós vamos nos despedindo por aqui. Eu fiquei muito feliz em gravar esse vídeo para vocês. Nós nos encontraremos em breve. E agora assistam os 2 vídeos sobre as histórias que eu enviei logo em seguida. Um ótimo domingo para vocês e para suas famílias. E até a próxima!